tudo bem? Meu nome é Rosângela e hoje eu vou contar para vocês uma crônica indígena escrita pelo Daniel Munduruku, que se chama Caçadores de Aventura. Essa crônica, ela está nessa coleção de crônicas indígenas. Esse livro, ele faz parte do kit da Prefeitura de Belo Horizonte. Quem ilustrou esse livro foi a Inês Martins e a editora é Caramelo. Era uma vez, ou era uma manhã de sol muito forte de um dia muito bonito na aldeia, 5 curumins resolveram ir à floresta para fazer uma casa. E eles estavam querendo fazer uma casa na árvore. Só que nesse dia, de manhã bem cedinho, alguém na aldeia percebeu um rastro de onça. Ficou todo mundo em polvorosa. Então, naquele dia, ninguém saiu para caçar, ninguém saiu para pescar, as crianças não foram para o rio tomar banho, ficou todo mundo recolhido. E os guerreiros mais fortes foram para a floresta para tentar caçar a onça. E passou um bocado de tempinho, eles voltaram e disseram para o cacique: olha, não tem onça nenhuma não, não tem nenhuma onça rondando a nossa aldeia. E aí a vida voltou ao normal, os homens foram caçar, as crianças foram tomar banho no rio, as mulheres foram para as plantações, fazer o almoço, cuidar da casa, cuidar das crianças, enfim, tudo transcorrendo na maior tranquilidade. Aí, depois do almoço, os curumins falaram: vamos agora fazer a nossa casa da árvore. E os 5 saíram para a floresta, de dia ainda, depois do almoço. Aí eles andaram, procurando um lugar ideal para conseguir fazer a casa na árvore. E só que eles nem perceberam que a hora estava passando e a noite estava chegando. Eles só perceberam isso quando eles começaram a ouvir o canto de uma coruja. E aí eles olharam para um lado, olharam para o outro, eles não sabiam voltar, eles estavam perdidos na floresta. E que situação, né? Mas para viver uma aventura tem que ter essas coisas mesmo, né? Você concorda comigo? Pois bem, o mais velho deles disse o seguinte: olha, vamos andar com bastante calma e tranquilidade e vamos achar uma clareira. E nessa clareira a gente vai fazer uma fogueira e a gente vai dormir. E assim eles fizeram. Mas para fazer a fogueira, eles precisavam de buscar coisas no mato. E aí eles se dividiram em pequeninhos grupos e foram buscar os gravetos, buscar o óleozinho da planta cheirosa para passar no corpo, para evitar a picada de mosquito. E cada um fez a sua parte. Um foi buscar frutas e raízes para eles comerem, enfim. E depois que a fogueira estava acesa, eles ficaram conversando e começaram a pensar: se nós todos dormíssemos, se tiver algum perigo, ninguém vai ver. Então vamos combinar uma coisa? De tempos em tempos, um fica acordado vigiando todos nós aqui dormindo. O primeiro a ficar acordado foi o mais velho. Mas teve um menininho também que ele estava sentindo tanto medo que ele não conseguia dormir. Eles tinham medo da floresta, eles tinham medo dos pais preocupados. O que seria quando eles voltassem para a aldeia? E se eles se perdessem na floresta e nunca mais voltassem? Como que ia ser? E ainda tinha um terceiro perigo, que era um perigo
muito, muito, muito perigoso. Caçadores das almas. Você sabe o que é uns caçadores das almas? Pois é, essa é uma tradição na tribo desses 5 meninos, desses 5 curumins. Os caçadores de alma são aqueles que pegam a pessoa, fica doente, e eles aproveitam da fraqueza do corpo e pegam a alma e levam para um lugar muito longe, muito tenebroso. E todo mundo tem muito medo deles, porque não precisa ficar doente. Eles fazem a pessoa ficar doente para pegar a alma delas. E sozinhos na floresta, poderia ser uma hora muito boa dos caçadores de alma, dos devoradores de alma, pegarem a alma deles. De repente, começa um barulho na mata. Mas um barulho, folha mexendo, pesada, andada. E os dois ficaram apavorados, mas ficaram parados. Eles não saíram do lugar, nem respirar eles davam conta. Que teria sido aquele barulho que deixou os dois apavorados? Amanheceu o dia. E aí eles falaram, vamos seguir o rio, porque essa é a tradição do nosso povo. Se a gente ir pelo rio, a gente consegue chegar na nossa aldeia. E assim eles foram, caminharam muitas horas. Aí, de repente, eles avistaram lá no alto uma clareira. Nossa, pode ser a nossa tribo. E aí eles foram rápido, correram, e chegaram na aldeia deles. Quando eles chegaram, a aldeia, todas as pessoas estavam lá na aldeia, esperando por eles. Eles acharam a coisa mais estranha do mundo. Uai, como assim? A gente sai, não dá notícia e as pessoas não estão preocupadas com a gente? Eles ficaram muito incomodados com toda aquela situação. E, para a surpresa deles, o cacique convidou para ir num determinado lugar na aldeia. Eles foram e toda a comunidade seguiu. Foi também. Quando chegou nesse lugar especial, o cacique disse para eles: toda a aventura que vocês viveram foi planejada. A gente queria que vocês não tivessem medo, que vocês superassem o medo, que vocês fossem guerreiros, que vocês fossem muito corajosos. E essa foi uma prova que vocês passaram. E vocês estão de parabéns, porque vocês conseguiram passar por essa prova muito bem. E aí todos da aldeia cumprimentaram os curumins e eles ficaram muito empolgados, porque afinal de contas eles deram prova de que eles poderiam proteger a aldeia. Então, eu vou ler um finalzinho do livro para vocês entenderem. Essa aventura faz parte do cotidiano indígena. Há povos que fazem pequenas surpresas para suas crianças. São momentos preparados para que meninos e meninas possam se acostumar com as dificuldades encontradas na natureza. Tudo é feito para que eles possam ser solidários e companheiros. Duas qualidades importantes para quem mora na floresta e depende dela no seu dia a dia. Esse teste é uma forma de educar as crianças que mais tarde se tornarão moças e rapazes e farão da comunidade um lugar muito agradável de viver, repleto de harmonia,
alegria e liberdade, sentimentos importantes para a felicidade humana. Daniel Munduruku.